Em um dos períodos mais sombrios da história de Israel, quando a nação estava oprimida e sem esperança, uma mulher se levantou. Ela não era uma guerreira comum, mas uma profetisa, uma juíza que desafiou todos os padrões da sociedade para liderar seu povo à vitória. A história de Débora é uma história de coragem, fé inabalável e um exemplo que ressoa até os dias de hoje. Hoje vamos explorar a vida de Débora, uma mulher à frente de seu tempo, escolhida por Deus para uma missão grandiosa. Como ela conseguiu desafiar todas as expectativas e guiar Israel à liberdade. E o que a história dela pode nos ensinar sobre fé, liderança e coragem nos dias atuais. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder mais vídeos inspiradores como este. Para entender a coragem de Débora, precisamos voltar no tempo. A nação de Israel vivia sob opressão, dominada pelos cananeus, um povo forte e implacável. O rei Jabim e seu general Sísara haviam subjugado Israel por 20 longos anos. Era um tempo de sofrimento, desespero e silêncio espiritual. O povo clamava a Deus, mas parecia não haver resposta. Durante os 20 anos de opressão cananeia, o povo de Israel viveu uma realidade angustiante e de constante medo. Os cananeus, sob o comando do rei Jabim e seu general Sísara, haviam subjugado as tribos de Israel, esmagando qualquer tentativa de resistência. O povo israelita, outrora livre e com a promessa de Deus, agora se via preso a uma rotina de trabalho forçado, medo constante e falta de liberdade. As ruas estavam vazias, as vilas abandonadas, com os israelitas se escondendo nas florestas e nas montanhas, temendo padecer de fome ou serem capturados por suas famílias, levando seus filhos e esposas. A terra, antes fértil, agora não produzia o suficiente, pois muitos israelitas não podiam mais cultivar suas terras sem o risco de ser atacados. As colheitas escassas não bastavam para alimentar a população, e o povo de Israel foi forçado a viver com o mínimo em uma terra rica, mas cujas colheitas estavam sendo roubadas pelos cananeus. As casas foram destruídas, as estradas fechadas, e a liberdade se tornou um sonho distante. O povo não podia mais viajar sem ser atacado, não podia mais prosperar sem ser intimidado. A opressão se manifestava de todas as formas. Espiritualmente, Israel também estava sofrendo. O povo, que havia sido escolhido por Deus, abandonou a fé e se entregou à idolatria, adorando os deuses cananeus. Esse abandono de Deus causou uma profunda distorção espiritual. Muitos não mais oravam e as tradições espirituais foram abandonadas. O povo israelita não sabia mais a quem recorrer para encontrar força e esperança. Eles estavam espiritualmente vazios, sem direção, sem a fé viva que os tinha sustentado nas dificuldades passadas. Em meio a essa crise espiritual, Débora se levantou. Ela não era apenas uma juíza, mas uma mulher de fé inabalável e visão clara. Deus a escolheu para ser a luz em meio à escuridão, para restaurar o espírito do povo e devolver-lhes a liberdade. Ela não apenas administrava disputas, mas guiava Israel de volta ao caminho da fé e da confiança em Deus. Ela era uma profetisa, e seu papel era mais do que resolver disputas. Ela guiava o povo na sabedoria divina, mostrando que até nas circunstâncias mais difíceis, Deus estava presente. Débora não apenas liderava, ela ouviu a voz de Deus em tempos de crise e confiava que Ele a usaria para libertar Israel. Débora observa os soldados ao seu redor, reunidos no topo do Monte Tabor. É emocionante vê-los ali, firmes e corajosos. Embora sejam 10.000 homens, sua fé e coragem passariam por uma grande prova. Eles enfrentariam um inimigo fortemente armado e cruel, com um número muito maior de soldados.
mas mesmo assim estão ali, principalmente por causa do incentivo dessa mulher. As roupas de Débora balançam suavemente ao vento, enquanto ela e Baraque observam a vista ao seu redor. O Monte Tabor se ergue como um grande cone com o topo achatado. De lá, eles veem a planície de Esdrelon se estendendo, o rio Quizon serpenteando até o grande mar. E então, a visão dos 900 carros de guerra de Sísera, com foices de ferro nas rodas, começa a brilhar ao longe. Eles se aproximam, trazendo consigo uma tempestade de destruição. Sísera, o comandante cananeu, se aproxima com toda a sua força. Seus carros de guerra, equipados com foices de ferro, estavam prontos para esmagar os israelitas como se fossem espigas de cevada. Mas Débora sabia que a vitória não viria pelas forças humanas, mas pela mão de Deus. Débora sabia que seus homens estavam esperando por algo, esperando que ela falasse, que ela desse o sinal para iniciar a batalha. Ela era a única mulher ali, e a responsabilidade que carregava era grande. Mas em vez de hesitar, ela confiava em Deus. Deus havia falado com ela. Ele lhe disse que ela deveria começar a guerra e que uma mulher seria a que acabaria com a guerra. Débora se aproxima de Baraque com uma confiança imbatível e diz: vai até o Monte Tabor, reúna 10.000 homens e Deus os entregará nas suas mãos. Não é Deus quem vai na sua frente. Ela sabia que a batalha seria ganha pela mão de Deus, não pelos homens. Baraque hesitou. Ele pediu que Débora fosse com ele, mas será que esse pedido significava falta de fé? Não. Baraque sabia que a presença de Débora como profetisa de Deus fortaleceria os soldados. Deus não considerou isso um erro. Ele permitiu que Débora fosse e até revelou que uma mulher seria a que derrotaria Sísera. Com o comando de Débora, Baraque desceu do Monte Tabor com seus 10.000 homens. Quando as forças de Israel avançaram em direção ao inimigo, a terra tremeu. De repente, as chuvas começaram a cair e o terreno se transformou em lama. O que antes era uma desvantagem para os israelitas se transformou na queda dos carros de guerra de Sísera. Como Débora havia profetizado, Deus foi na frente de Israel. A terra tremeu e a chuva desabou, atolando os carros de guerra cananeus e tornando-os uma desvantagem. Os soldados de Sísera, em pânico, começaram a fugir. Os homens de Baraque seguiram em frente, derrotando-os sem piedade. Com a vitória conquistada, Débora e Baraque compuseram uma canção de louvor a Deus, reconhecendo seu poder e intervenção divina. A canção de Débora tornou-se uma das mais inspiradoras expressões de fé e gratidão. E como Débora havia profetizado, uma mulher foi a responsável pela queda do comandante cananeu. Jael, esposa de Éber, matou Sísera, cumprindo a palavra de Deus e encerrando a opressão de Israel. Sem Sísera, o rei Jabim perdeu seu poder e Israel finalmente experimentou a paz. Débora, Baraque e Jael foram abençoados por sua fé em Deus, e a paz reinou por 40 anos. O legado de Débora transcende o tempo. Ela foi uma mulher de fé inabalável, uma líder que desafiou as normas de sua época e cumpriu a missão dada por Deus. Sua coragem, sabedoria e confiança em Deus nos ensinam que, independentemente do contexto em que estamos, podemos fazer a diferença quando confiamos em Deus. A líder corajosa que quebrou barreiras, Débora se levantou em um tempo onde mulheres eram marginalizadas e mostrou ao mundo o poder da liderança feminina, sempre guiada por sua fé em Deus. A mulher que inspirou outras a agir. Ela não apenas liderou, mas inspirou outros a agir com coragem e fé. Sua história desafia todos nós a nunca subestimar o poder de uma mulher quando ela é guiada por Deus. A fé que vence desafios. Mesmo quando os obstáculos pareciam insuperáveis, Débora seguiu firme em sua fé. Ela confiou no plano de Deus e ele a usou para trazer a vitória.
O legado de Débora nos ensina a importância de ouvir a voz de Deus, confiar em seus planos e, como ela, sermos corajosos em tempos de dificuldades. A história de Débora nos ensina muito mais do que os eventos épicos de um tempo distante. Ela nos desafia a viver com fé inabalável, coragem diante dos desafios e uma liderança que vem de Deus. Cada um de nós, em nossas próprias batalhas diárias, seja no trabalho, nos relacionamentos ou nos desafios pessoais, pode aplicar as lições de Débora. Pense por um momento, em que áreas da sua vida você tem enfrentado dúvidas e medos, onde você precisa de coragem para agir, mesmo quando os obstáculos parecem impossíveis. Como Deus pode estar chamando você para agir com liderança, mesmo quando parece que você é pequeno demais para o papel. Como Débora, todos nós enfrentamos momentos em que a confiança em Deus é a única coisa que nos mantém firmes. Ela não hesitou, não temeu, porque sabia que Deus estava com ela. Sua coragem não vinha de sua força, mas da certeza de que Deus estava à frente dela. Assim como ela guiou o seu povo a uma grande vitória, você também pode liderar em sua vida diária. Você pode ser a luz de coragem e fé para aqueles ao seu redor. Não importa o quanto os desafios pareçam grandes ou os obstáculos intransponíveis. Se você confiar em Deus e agir com fé, assim como Débora, você descobrirá que as vitórias que parecem impossíveis podem ser conquistadas. Agora, olhe para a sua vida e reflita. Onde você pode ser mais corajoso? Como pode aplicar a fé de Débora em suas decisões diárias? Lembre-se, Deus escolhe aqueles que confiam nele para liderar. E como Débora, sua fé e coragem podem transformar não só a sua vida, mas também a vida dos outros ao seu redor. Débora foi uma mulher que fez história. Ela é um símbolo de coragem, fé e liderança. Seu exemplo ainda nos inspira a agir com fé em nossas vidas, não importa o quão desafiadoras sejam as circunstâncias. Se você se inspirou pela história de Débora, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com aqueles que precisam dessa inspiração. Que possamos todos aprender a liderar com fé, assim como Débora fez. Ative o sininho para receber mais conteúdos poderosos como este.